galera, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é sobre a Modernos Eternos Belo Horizonte, que é uma feira, uma mostra de cultura, arquitetura, arte, design, decoração, história e gastronomia. Esse ano, a edição de Belo Horizonte vai do dia 24 de junho ao dia 20 de julho, na Avenida João Pinheiro, 450. E é 2 lugares participantes, a Escola João Pinheiro e a Casa Una. Nesse ano, eles estão fazendo uma junção entre o moderno, entre o passado e o futuro, moderno, o atual e o vintage. Então, a gente pode observar durante toda a mostra vários ambientes de arquitetos diferentes com essa mudança, tanta mesclagem entre preservar o prédio, que é histórico, com o mobiliário mais moderno, uma junção de pinturas, de muita escultura, muito quadro, obras de arte com mobiliários mais antigos, mobiliários mais modernos, tons mais atuais, a iluminação mais baixa. Então tem vários tipos de ambientes diferentes com essa pegada entre o antigo e o atual. Essa cozinha é uma das mais bonitas da mostra. É uma cozinha de fazenda, super rústica, mas com mobiliário de alta tecnologia, misturando plantas, madeira de demolição, móveis mais atuais. O teto tinha essas madeiras que na verdade foram feitas com MDF, não são madeiras estruturais, só para diminuir o pé direito, fazendo com que a cozinha seja de qualquer ambiente, essa casa de fazenda, mas em qualquer ambiente, num apartamento, numa casa, num sítio. Então, assim, belíssima. Então, vários tipos de iluminação. Os adornos esse ano estavam impecáveis, os mobiliários. Eu gostei muito que vários ambientes, inclusive esse que está sendo filmado agora, mostra a mudança do pé direito, o painel não ir até o teto, o painel parar numa determinada altura, Então isso eu achei muito interessante, tá vendo? O complemento com pintura e não aquela obrigatoriedade do painel ir até o teto. Vários ambientes também com muita tapeçaria, muito tapete, muito ambiente externo com tapete, ambiente interno com tapetes geométricos, tapetes coloridos, assimétricos. Muito legal mesmo. Essa parede é super interessante, porque você vendo de longe parece uma divisória. Só que de perto eu tive que pôr até a mão, gente, para ver. É um revestimento. É uma peça de cerâmica, uma peça de revestimento. Então, com o jogo de luz e sombra, como era uma peça em 3D, ficou super bacana. Aí é uma varanda com essa mesma ideia dos mobiliários, o tapete com os ladrilhos que são da própria casa, que foi a amostra. Então, trazendo o rústico, trazendo o antigo junto com o atual, com o moderno, que é o principal foco da mostra. Vários ambientes com esse tipo de estante, que também não vai até o teto, a estante em tamanho da pessoa, para ficar mais fácil a pegar as coisas no armário, sabe? Não tendo as coisas tão altas. Aí eles fizeram um ambiente de restaurante com vários tipos de mobiliário, tá vendo? Tava tendo um evento, por isso que eu não desci. Preferi ver de cima mesmo assim, o ambiente. Então tem vários ambientes com essa mesma pegada, vendo a tapeçaria, o mobiliário mais moderno, vários tipos de quadro, tamanhos diferentes de quadro, mesa de centro também em praticamente todos os ambientes. Tá vendo essa moldura? Esse ambiente é legal, que existia uma pedra até certa altura com uma iluminação de LED, depois uma pintura, depois um papel de parede para fazer essa continuidade da parede. Espelhos assimétricos, espelhos redondos, muitos vasos, muita coisa bacana mesmo. Aí, olha, as esculturas de madeira, também super interessante, trazendo para o moderno, sendo que os móveis desse ambiente eram mais retrôs, as cortinas, o mobiliário, o tapete, tá vendo o tapete em ângulo diferente, as mesas de centro, a iluminação central mais baixa. Então, durante toda a amostra a gente tinha essas coisas. E outra coisa interessante é que tinha muito mobiliário com cor. Isso aí era um banheiro
né, com um revestimento um pouco mais escuro. Tinha muita pedra ardósia, porque uma das varandas da casa tinha pedra ardósia, então a arquiteta quis remeter a isso. Isso aí era um ambiente um pouco mais sensorial, fazia barulho com o vidro quebrando, era tudo de vidro, né? As divisórias, todos os mobiliários, as cadeiras, as mesas, era tudo de vidro, então era meio artístico o ambiente. Esse aí trazendo o verde para dentro, né? A mesa era belíssima de pedra, aquelas poltronas ao fundo, fazendo um match com o tapete em tom de verde, um verde mais fechado, com o sofá extremamente atual, branco, claro, os estantes mais baixos, tá vendo? Com vidro, várias composições de quadro, então tem vários ambientes conversando nessa mesma linha. Aí era um ambiente como se fosse um antiquário, eles estavam vendendo essas peças que são belíssimas, né, gente? Então muita louça, muito cristal, muito vidro, estava bem bonito. Esse é um ambiente externo também muito bonito da mostra, fazendo um espelho d'água, um mobiliário todo de área externa, um cobogó, estava bem bacana. Tá vendo a iluminação baixa, essas esculturas imitando Vitória Régias, então estava bem legal. A iluminação na divisória, estava bem bonito. Tendo uma árvore central, estava bem bacana mesmo essa área. Aí voltando um pouco para a varanda, que é nas varandas que aconteciam as salas, né, com os ambientes decorados. Existia essa varanda que é como se fosse parte daquele mesmo antiquário. Eu mostrei para vocês antes. Então, muita peça de relicário, muita peça realmente para compra, tá? Mesmo estando exposta no evento. Aí era um cinema, que pode ser um cinema retrô, um cinema em casa. Esse banheiro da mostra estava belíssimo, de super bom gosto, super daria para um shopping, para uma casa, para um ambiente conjugado, tá vendo? O espelho de corpo inteiro, os espelhos assimétricos, estava bem bonito, trazendo novamente o verde para dentro do ambiente, estava bem bonito. E o banheiro pode ser usado, o banheiro da mostra. Esse outro ambiente já trouxe, tá vendo, o móvel com cor, mas continua o mix de quadros, as cortinas, o sofá com cor, as mesas de centro mais baixas. Essa porta era belíssima, original da casa. Eu achei que estava tudo muito fluindo, tudo bem bonito. Esse é outro ambiente que também tem as mesas baixas de centro, tem a diferença de altura, tá vendo? O revestimento é mais baixo do que o pé direito do ambiente. Isso era um corredor que ligava uma parte da mostra na outra. Então é um hall, né? A arquiteta quis mostrar um hall de entrada, um pouco mais com obras de arte. Isso era um quarto infantil com a cama mais baixa, mais de uma cabeceira, trazendo um mix de estampa, tanto nos papéis de parede, quanto na cama, quanto nas texturas dos tapetes, dos puffs, da cortina. Então estava bem bonito, estava bem aconchegante, bem bonito, moderno mesmo o quarto. Seria mais um ambiente de sala com os painéis, tá vendo? Esse painel curvado foi até o teto, mas tinha um mais baixo, separado com uma fita de LED, mesa de centro, mobiliários mais retrô. Esse outro ambiente a mesma coisa, tá vendo? Um sofá com mais texturas, com mix de quadros, mix de mesa de centro, mix de poltronas, então tudo muito junto, tudo conversando. Como se diz, o passado e o futuro trabalhando no mesmo ambiente. Isso era um ambiente de bar, também estava exposto na obra da mostra. Essa é outra sala com adornos, mobiliários mais antigos, né? Mais rústicos. Essa parede era super interessante, com vários nichos, prateleiras, como se fosse uma galeria de arte. Então fica muito legal numa casa de fazenda, uma área gourmet, num ambiente mais rústico, de sítio, por exemplo. Esse aí era um ambiente de loja, que eles fizeram o lado rosa, e esse aí é o lado verde da loja. Aí tinha uma loja de roupas e uma loja de óculos, nesse dia que eu fiz a visita, expondo, mas mexendo com a mesma coisa, o mobiliário misturado, um mobiliário moderno e um mobiliário mais antigo.
Isso é um corredor que conjugava as duas salas das lojas, como se fosse o hall de entrada delas, que também estava bem bacana, tá vendo? E aí é uma outra exposição num ambiente mais externo, né? Era uma loja de adornos de BH super bonita, fazendo esse canto aí com essa área gourmet, essa mesa para receber pessoas, né? Isso tudo integrado, mostrando que como que a arquitetura também pode estar numa área gourmet, que todo mundo acha que é uma área mais rústica, como que ela também pode ser moderna. Esse ambiente foi muito legal, eu conheci a artista que estava expondo, a Lene, simpaticíssima, super inteligente, amei mesmo o estilo dela. Essa aí é a segunda parte da Modernos Eternos, que entra pela Casa Una. Tem outros ambientes também, tá vendo? Essa varanda com iluminação, esse banco super interessante. E aí dentro das salas também tinham exposições, né? Essa arquiteta aí fez mais de um ambiente de como se fosse um ateliê de corte e costura, e com esses espelhos são as várias faces que uma mulher pode ter. Aí a mesa assimétrica, o espelho com o manequim. Aí quando você passa tem um quarto que também fazia parte do ambiente da mesma arquiteta. E volta a ter texturas e cores, tá vendo as mesinhas de cabeceira com cor, textura com esse pelinho, o puff, o taco da casa com o tapete. Então faz esse mix e aí dentro seria um closet, né? Depois do quarto, o closet do mesmo ambiente. Com vários espelhos também, que ela estava querendo fazer essa história de vários tipos de mulher. Aí eu voltei para a parte de fora, que tem um café lindo. Esse Cobogó foi campeão da última feira de arquitetura de Tiradentes, aqui em Minas Gerais. Então eles fizeram uma reconstituição dele nesse ambiente de café, que é uma parte externa, também ficou bem bonito. Isso aí, voltando para dentro da feira, é um outro ambiente que trouxe o teto original, tá vendo? De uma das salas do palacete. Aí trouxe um quadro com um corte um pouco mais moderno, mas voltando com um mix de quadros, um mix de texturas entre os pisos e os tapetes. Então isso estava muito em alta durante toda a mostra. Essa aí é outra parte da feira, trazendo mais cor, tá vendo? Com o azul mais escuro, fazendo o piso original, então muito legal. Então depois que você subir a escada para o segundo andar da mostra, com esses pisos maravilhosos, tinha uma exposição, né, de arte aí nessa parte de fora da varanda, e para mim esse aí é um dos ambientes mais bonitos de toda a mostra. Sabe uma arquiteta que chama Betânia, de Belo Horizonte? Ela fez o mix de uma casa de fazenda. Então tem o quarto infantil e aí você passa para o quarto adulto. Então tudo lembra muito cavalo e lareira e roça, o rústico, né? As cores dos ambientes mais rústicas, lembrando mais essa casa de fazenda, vários quadros de cavalo, que é uma paixão também da arquiteta. Então achei muito bonito. Aí tinha um outro ambiente indo mais, tá vendo? Também conservou o teto, mas o mobiliário indo mais pro moderno. Conservou as portas e as janelas que ficaram lindas. A cama tá intrigando aí, mostrando um outro ângulo. O quadro também, à medida que você anda, ele se mexe. Então foi muito interessante. Aí é vendo a amostra de cima, né? A entrada, por onde entramos e por onde saímos. Ficou muito bacana esse hall que eles fizeram, essa praça. E o piso, gente, durante todo o circuito, os pisos são belíssimos, muito bonitos mesmo. E ter ornado também as varandas, que é o hall antes de você entrar nos ambientes, também ficou muito interessante. Então é isso. Muito obrigada por ter visto o vídeo até o final. Até o próximo. Tchau!